Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, assunto que abre o programa de hoje. E você sabe o que é HIV? É como chamamos o vírus que pode levar uma pessoa a ter AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Em 2016, o Brasil tinha 136 mil pessoas com HIV que desconheciam a própria condição. Para que essa realidade mude, a informação é um fator fundamental. E é por isso que estamos recebendo nos nossos estúdios o infectologista Kenny Colares. Tudo bom, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, então vamos encher esse pessoal aí de casa de informação. Opa, vamos. Vamos lá, porque por incrível que pareça, muita gente ainda não sabe de que forma se dá a contaminação pelo vírus HIV, doutor. Isso. A transmissão, a forma mais comum que a gente tem, que se chama mais atenção, é a forma sexual, né? Então a transmissão sexual de qualquer tipo de relação entre homem e mulher, entre homem e homem, especialmente menos entre mulher e mulher, né? Então a transmissão do sexo anal, do sexo vaginal e do sexo oral são as principais formas de contaminação. Contaminação hoje em dia através de sangue seria mais para pessoas que utilizam drogas ou utilizam agulhas, injeções contaminadas, né, que hoje em dia é um pouco menos comum, e muito cuidado também com a criança, né, que a mãe pode passar para a criança. São as 3 formas de transmissão. Então, que cuidados a mulher que é portadora do HIV deve ter se quiser engravidar? A mãe que não sabe, né, quer dizer, de preferência, antes de engravidar e quando engravidar, no pré-natal fazer o teste, né, e se ela já sabe que tem o vírus, ela deve tomar a medicação, claro, fazer o acompanhamento. Tem medicações que a grávida pode tomar, nem toda medicação, mas se ela conseguir manter o vírus bem controlado por um remédio, a chance de transmitir para a criança é muito próxima de 0. Nem, né? Mesmo no parto? Nem mesmo no parto, se tudo for feito adequadamente, ou seja, durante toda a gestação. Muitas vezes a mulher já descobre muito perto do parto. Ainda acontece no nosso país mulheres que descobrem na sala do parto, né? Às vezes, na hora de ter o parto, faz o teste e descobre que é positivo, aí, claro, o risco é maior, né? Mas se procurar cedo, o risco é muito próximo a 0. Não existe nada 100%, mas é quase. E é sempre pedido no pré-natal o exame, né? Sim, a rotina é fazer sempre no começo da gravidez e no final da gravidez, nos primeiros 3 meses e nos últimos 3 meses da gravidez. Fazer de novo, repetir de novo para ver se a pessoa não se infectou. Isso faz parte da rotina. Doutor Kenny, voltando à forma de contaminação, é importante frisar que o beijo não transmite AIDS, né? O beijo não transmite, né? O beijo não transmite AIDS. Realmente a principal forma de transmissão é a relação sexual, né? Essa é a maior parte das pessoas que se infectam hoje ainda é por relação sexual desprotegida, né? É o nosso problema ainda. Doutor Kenny, qual o sintoma, como se manifesta a AIDS? Pois é, a AIDS é uma doença de muitos anos, né? Mas geralmente quando a pessoa se contamina, umas 2 semanas depois, ela costuma ter febre, né? Ter problema de febre, muitas vezes subir aqueles gânglios, né? Íngua, como a população chama, né? No pescoço, e às vezes dor de garganta. Isso, a pessoa passa umas 2 semanas com febre e isso desaparece, né? Infelizmente no nosso país, a maior parte das vezes a pessoa acha que é uma virose, acha que é uma dengue, então muitas vezes não faz o diagnóstico nessa fase. E aí depois a pessoa fica sem sintomas e podem se passar 5 anos, 10 anos até que ela volte a ter sintomas de novo. Aí já, quando a defesa está baixa, ela começa a ter mais infecções por algumas bactérias ou alguns agentes muito diferentes que não costumam dar doença em pessoas que têm imunidade normal. Essa fase, ou seja, é uma doença que às vezes passa 5 anos, 10 anos para poder causar um grande problema, né? Ela fica silenciosa muito tempo e às vezes a pessoa perde a chance de fazer o diagnóstico, de se cuidar antes de ficar realmente muito doente. Daí então a importância de se diagnóstico fazer precoce, um teste, né, com doutor? certeza. Como é esse teste? O teste mais utilizado é o teste rápido. Hoje em dia está disponível nos postos de saúde, no país inteiro. É o teste mais acessível, que a pessoa geralmente faz um furinho no dedo, põe na tirinha e o resultado sai na hora. Existem vários testes para poder fazer o diagnóstico, mas esse é o mais simples e o mais acessível. A gente já encontra, inclusive, até em farmácia. Já existe, inclusive, para comprar na farmácia, para a pessoa mesmo fazer. O resultado já sai na hora, né? Doutor, a AIDS não tem cura, mas a medicina avançou bastante, né, em relação ao tratamento. Fala pra gente como se dá o tratamento. Ainda é considerado uma doença não curável, apesar de já existirem raros exemplos no mundo, né? Mas ela é controlável, né? Ou seja, a gente
utiliza a medicação ela impede que o vírus se multiplique e a pessoa evita que aquele vírus ataque o sistema de defesa, que é o X da questão, né? Então, se o vírus está paralisado, ele não vai atacar o nosso sistema de defesa. Mas, infelizmente, existe um restinho do vírus que permanece no organismo de quem toma medicação, que se ele para de tomar medicação, o vírus volta. Então, a gente não consegue curar, mas a gente consegue controlar, a gente diz para os pacientes, consegue paralisar, consegue congelar, né, para dar a noção para ele que ele está presente ainda. E aí ele vai ter que tratar como se trata uma hipertensão, como se trata um diabetes, ou seja, um tratamento que precisa ser tomado por tempo indeterminado, né? É uma doença que exige que você tenha que ficar tomando a medicação, que você tenha que ficar indo para consultas, ou seja, que se você puder prevenir vai ser muito melhor. E realmente os mais jovens, especialmente homens que fazem sexo com homens, os garotos que estão começando a vida sexual, eles não têm a mesma preocupação e não estão se protegendo como os outros, e os números estão mostrando que nesse grupo aí está crescendo, né? Precisa a gente cuidar dos mais novos. Doutor Kenny, é isso. Muito obrigada. Tá bom. Espero que Coisa boa. tenha servido de alerta aí para o pessoal de casa esse nosso papo, e vamos se prevenir, né? Vamos se prevenir.